Paz e graça, irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? O vídeo anterior, nós falamos sobre, que é o vídeo 93, nós falamos sobre a parábola das minas. E ali nós falamos sobre o rei, que ele vai para uma terra, né? E depois ele volta, mas ele confia, né, as minas aos seus servos, né? E ali, os servos que renderam nessas minas, ele dá a eles o galardão, né? Foi falado sobre isso no vídeo 93. E ali, eu disse aos irmãos que é referente, está ligado com a volta de Cristo, né? Logo após a Guerra do Armagedon, quando Cristo vai ali julgar as nações, né? E dar, primeiramente, o galardão aos seus servos. Eu gostaria de entrar nesse mesmo contexto agora, só que lá em Mateus 25, né? Mas eu adianto a você que se você não tem um entendimento de que Jesus voltará, né? E ele vai tomar posse dessa terra, que ele vai guerrear aqui nessa terra contra a besta, falso profeta, e vai tomar posse dessa terra, vai ficar meio complicado de você entender. Mas se você já tem esse entendimento de que Jesus voltará para reinar 1000 anos na terra, né, e restaurar a terra, você vai entender o que eu vou dizer nesse vídeo e o que esse texto realmente quer dizer. Porque muita gente interpreta Mateus 25, do verso 31 ali, de forma equivocada. Mas vamos ao ponto. A epígrafe do texto, né, muito provavelmente foi posto por uma pessoa milenista. Por isso colocou juízo final. Mas isso aqui não é juízo final. O juízo final é o trono branco, né? Veja que o verso 31 vai dizer assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Em que lugar nós vemos isso? Nós vemos isso na volta de Jesus, né? Está relacionado lá em Mateus 24, que ele virá na sua majestade, né? E ele enviará os seus anjos para recolher os escolhidos, que é o sinal do arrebatamento, ali onde vai se reunir nos ares, e vai haver a guerra do Armagedon, né? Onde Cristo vai vencer a besta, o falso profeta, e ele vai ali julgar, né, a besta, o falso profeta e as nações que o seguiram. Então, e não só as nações, como todas as outras nações que restaram vivas depois dessa guerra. Então não é o juízo final. Esse é a volta de Jesus, o juízo da volta de Jesus, onde Jesus vai estabelecer um juízo, né? E ali ele vai definir quem entra para o reino dele. Então, a epígrafe aqui, ela não está correta, tá? Aqui está falando da volta de Jesus e o juízo de Jesus, que é o primeiro juízo. Ainda o juízo final é 1000 anos depois, né, da volta de Jesus. O verso 32 vai dizer assim: e todas as nações, né? Por que fala em todas as nações? No primeiro verso aqui, 31, vai dizer: quando vier o Filho do Homem na majestade de todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando ele vier, aqui está resumido. Por quê? Se você for para 2 Tessalonicenses, Cristo virá, né? Quer ver? Ó, só vou colocar aqui rapidinho para os irmãos só terem um entendimento. Cristo virá, né, ó, na manifestação da sua vinda. Vai falar aqui, ó. Só deixa eu achar o verso aqui. Tá aqui, ó. Segundo Tessalonicenses, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Certo? Então, pela manifestação da vinda de Jesus, né, ele vai destruir o iníquo. E dessa manifestação, né, irmãos, é onde vai falar ali sobre ele vir com o trono da sua glória.
lá em Mateus 24, em Mateus 25, certo? Então nós vamos lá agora, vamos voltar ali para o contexto onde a gente estávamos e vamos prosseguir. Aí no verso 32, quando já ele veio, né, teve a guerra do Armagedon, venceu ali a guerra, então vai acontecer isso aqui, ó. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja o seguinte, todas as nações, não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, né, no arrebatamento. Ela foi glorificada, ela estava com Cristo, ela participou com Cristo na guerra do Armagedon. Eu indico que você vá para o vídeo ali 92, onde eu falo capítulo 5 de Miqueias. Você vai entender, né, eu mostrando isso aí, né, que a igreja está com Cristo, né, na sua vinda ali na guerra, certo? Então todas essas nações que restaram vivas vai ser posta como separada como de cabritos e ovelha. Lembra que eu disse, né, de bodes e ovelhas? Entre os bodes vai estar os eleitos não glorificados, aqueles que foram reprovados? Pois bem. Olha só que interessante que vai dizer no verso 33. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra bendito não é só dito à igreja, tá? Ela é dito também a todos os povos a qual o Senhor, né, por exemplo, no final ali da Guerra do Armagedon, vai escolher que vai entrar ali dentro, aqueles que forem dignos de entrar. Isso não é nenhuma novidade. Nós vemos isso, por exemplo, aqui, ó, em Gênesis capítulo 12, onde Deus vai chamar Abraão, né, para sair da terra dele, da parentela, e ele vai dizer assim, ó, quer ver, ó? Deixa eu só ver aqui onde está escrito. Aqui, ó. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui está incluindo as nações. Certo, irmãos? Então, não é nenhuma novidade o Senhor chamar de benditos as nações, né? E aqui ele vai chamar de benditos aqueles que são chamados como ovelha. Mas vamos entender quem são essas ovelhas que ele está chamando ali. Vamos voltar lá. E aí vai ser dito aqui, ó. Vamos lá. Onde a gente paramos aqui. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Verso 36. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Agora o verso 37 eles vão dizer assim, ó. Essas que estão à direita. Então perguntarão os justos. Esses justos são as ovelhas, as nações justas. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Eles não têm consciência do bem que eles fizeram, né? Mas olha só, o verso 39. E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? Agora o verso 40, Jesus vai dizer assim, o rei. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha só que interessante, esse é um ponto importante, irmãos. Veja que Jesus vai dizer assim, ó. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos. Quem é os irmãos de Jesus?
A igreja está ali com Jesus no juízo final não, no juízo ali, separando as nações para entrar no reino milenar. E ali ele vai falar, vai apontar: sempre que fizeste a um desses meus irmãos, a mim o fizeste. E veja que essas ovelhas aqui, as nações, elas não tinham a consciência do bem que elas fizeram, né, para a igreja. Então Jesus disse para elas: o bem que vocês fizeram para os meus irmãos, a mim vocês fizeram, né? Então o rei dirá também aos que... Então essa parte aqui, irmão, já está claro, né, que essas ovelhas aí são aqueles que ajudaram a igreja na grande tribulação, porque foram esses que estavam vivos ali no dia do juízo. Esses só são para quem restou vivo depois da guerra do Armagedon. Passaram pela grande tribulação, né, e passaram ali pela guerra do Armagedon. E ali na grande tribulação, eles vão aceitar a marca da besta, mesmo sendo nação, e ainda mesmo não tendo conhecimento, né, e nem interesse de ajudar por busca de alguma coisa, eles fizeram para o corpo de Cristo, né, sem receber nada em troca, sem saber que estavam fazendo para Cristo, e agora eles estão recebendo a paga, né? Isso é interessante, é importante nós meditar. Aí o verso 41 vai dizer assim: então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados, né, para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver, né? E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: é verdade vos digo que, sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse fazer. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa menção, os justos para a vida eterna, né, porque está falando de nações, irmãos, a vida eterna está em Deus. O castigo eterno, né, é a condenação daqueles que não guardaram a palavra de Deus. Então, quando diz aqui que essas nações vão para a vida eterna, não quer dizer que elas vão viver eternamente, mas sim que elas vão para a vida eterna, aquele que tem a vida eterna. E elas entrarão no reino, como disse aqui, ó, né? Tá bem claro. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós sabemos que Jesus, né, ele é o rei, e lá em Salmos 2 está dizendo: pede-me e te darei as nações por herança. As nações que é a herança de Jesus, e nós somos cordeiros porque somos seu corpo, são essas nações. As nações que restarem vivas depois da guerra do Armagedon, né? E aquelas também que ressuscitarem no trono branco, que é o juízo final, né? E elas ressuscitarem, por exemplo, bebês, pessoas doentes mental, índios, né? Aqueles que fizeram segundo as obras deles foram boas, pessoas justas, pessoas que não mataram, não roubaram, esses também entrarão no reino. Então é importante nós meditarmos nisso. Então esse contexto de Mateus 25, neste momento aqui, está dizendo das nações que vão entrar ali para o reino milenar, os 1000 anos com Jesus. Se você não entende isso ainda, você precisa estudar para entender sobre os 1000 anos de Cristo. Eu tenho um vídeo no canal sobre o reino milenar, sobre reinar 1000 anos com Cristo, e eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo. Assista e seja edificado em nome de Jesus. Fique com essa palavra, medite nela, em nome de Jesus.